Manos e manas, sumanos, sumanas, suprimos e suprimas, parentes. Carlos Augusto Ramos, engenheiro florestal, mestre em ciências florestais, consultor ecossocial. Quero falar com vocês sobre os repasses federais para os municípios do Marajó. E esse trabalho ele foi apresentado para a campanha Marajó Vivo. E aqui eu compartilho com vocês. Beleza? Vamos lá. Vamos seguindo nessa análise. O que nós vamos falar neste vídeo? Vamos falar sobre o Orçamento Geral da União. Vamos falar também sobre os repasses federais para o Marajó, período 2010-2020. E falar sobre os investimentos em recursos públicos por habitante marajoara. Beleza? Vamos lá. Orçamento Geral da União. Pessoal, eu acho que todo brasileiro, toda brasileira deveria estudar os números que a Auditoria Cidadã da Dívida Pública, esta organização não governamental, a gente deveria estudar o que essa ONG faz todo ano. Ela apresenta para a gente o que o governo federal gasta todo ano. E se a gente entendesse um pouquinho mais disso, talvez nós tivéssemos mais argumentos para brigar, né, pela cidadania no Brasil. Imagina milhões e milhões de pessoas sabendo destas informações aqui. Vamos lá. Orçamento Geral da União pago, executado em 2019. 2,7 trilhões de reais. Está aqui a pizza, está aqui a distribuição desses percentuais e eu vou traduzir um pouquinho aqui. Vamos lá. De cada R$ 100 pagos em 2019 pelo Orçamento Geral da União, R$ 4,21 foram para a saúde, R$ 3,48 para a educação, R$ 3,42 para assistência social. De cada R$ 100, R$ 10,44 para os municípios. Lembrando que nós temos 5.565 municípios no país. 23 centavos para a ciência e tecnologia, 12 centavos para a gestão ambiental, 5 centavos para a organização agrária, 2 centavos para saneamento básico. De cada R$ 100 gastos pelo Orçamento Geral da União em 2019, 2 centavos para saneamento básico. R$ 25,25 para Previdência Social e R$ 38,27 para pagamento dos credores, principalmente bancos privados, que é aquilo que mais o orçamento gasta, né, no Brasil. Em 2019 foi assim. Vamos ver então 2020. 2020, 3,5 trilhões de reais. Valores a maior, né? Valores maiores aprovados pela Emenda Constitucional 106 de 2020. Aqui nós estamos falando de cada R$ 100 pagos em 2020 pelo Orçamento Geral da União, um ano de pandemia, um ano de graves consequências desta pandemia em relação à economia do país e às questões sociais. Então vamos lá. De cada R$ 100 pago em 2020, R$ 4,26 para a saúde, R$ 2,49 para a educação, R$ 3,31 para a assistência social, R$ 9,72 para os municípios, R$ 17 centavos para a ciência e tecnologia, R$ 9 centavos para a gestão ambiental, R$ 3 centavos para a organização agrária, R$ 2 centavos para saneamento básico, R$ 20,34 para a Previdência Social e R$ 39,08 para o pagamento dos credores. E vamos lembrar que em 2020 entra o auxílio emergencial, que consumiu de cada R$ 100, R$ 8, né? De cada R$ 100, R$ 8
do orçamento público. Interessante é entender que 3,5 trilhões de reais, ou seja, um valor a mais, e o percentual de recursos para pagar os bancos privados aumentou também. Em tempos de pandemia. Maria Lúcia Fatorelli, que é a líder da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, ela fala ao longo dos anos dessa situação duvidosa, né? Algumas vezes nós estamos falando de realmente uma situação de roubo da população. Então, vamos lá. Ela falou à revista Caros Amigos em 2011. Não é de hoje que estudos, auditorias e investigações que denunciam que a dívida pública, ao invés de aportar recursos ao Estado, vem desviando recursos que deveriam ser destinados às áreas sociais para o pagamento de juros e amortizações de uma dívida cuja contrapartida não se conhece, pois não existe a devida transparência. 2011. 2019, entrevista à revista Sul 21. O trilhão do Guedes vai sair dos mais pobres e vai para os bancos. Lembra do orçamento? 2021, revista Rede Brasil Atual. Os prejuízos do Banco Central são cobertos pelo Tesouro. Seja lá qual for o dano, sem qualquer limite ou teto, ele é transferido para nós, que teremos que pagar a dívida pública. Assim falou Maria Lúcia Fatorelli. Repasses federais para o Marajó. Como esses repasses vêm se mantendo ao longo desses anos, ao longo desse período 2010-2020? Vamos lá. Repasse de 2020. Foram 824 milhões de reais para os 16 municípios do Marajó, para uma população de 571.056 habitantes, segundo a estimativa do IBGE, para 2020. Nessa tabela eu apresento primeira coluna, município, segunda coluna, o valor repassado, né? Terceira coluna, a estimativa de habitantes, segundo o IBGE, e a quarta coluna, que é a divisão entre esse valor repassado em serviço público dividido pelo contingente populacional estimado, né? Então vamos lá. Vou pegar o município de Melgaço, menor IDH do Brasil, segundo o último censo do IBGE de 2010. Melgaço, R$ 46.690.110,24 repasse de 2020. População, 27.890. Repasse federal em serviços públicos por melgacense, por habitante de Melgaço, R$ 1.674,08. A média desse repasse por habitante no Marajó foi de R$ 1.425,11. Seguindo. Comparando 2019 e 2020. 2019 foram repassados 883 milhões de reais. E, como falei, 2020, 824 milhões de reais. Ou seja, o valor de repasse em 2020 foi menor do que 2019, numa diferença de 58 milhões de reais. Ou seja, ano da pandemia, menos recursos. Uma perda aí de repasses para o Marajó de menos 6%, menos 6,63% de repasses comparando 2019 e 2020. Quando a gente olha o gráfico dessas perdas ou ganhos, somente o município de Santa Cruz do Arari recebeu valor em 2020 maior em termos percentuais do que 2019, 5,36%. Os demais municípios receberam valores menores em 2020 comparado com 2019. E Anajás recebeu quase 12% a menos, Afuá menos 11%, Portel menos 9%, Curralinho menos 9%, Salvaterra menos 8%.
Ou seja, no ano de pandemia, menos recursos para o Marajó em serviços públicos. Agora a gente vai discutir esse repasse de recursos federais para o Marajó no período 2010-2020. Então aqui eu estou falando em milhares de reais, né? Vamos pegar aqui o ano de 2020, foram repassados 824 milhões de reais, né? Lembra? Só que quando eu utilizo a ferramenta de cálculo, que é a calculadora do Banco Central, calculador cidadão do Banco Central, inclusive vai lá pesquisar. Pegue R$ 5 de hoje, ou pegue R$ 5 de 1994, quando surgiu o Plano Real, e compare o que está valendo hoje. Vamos lá, então. Quando eu faço essa conta, esses R$ 824 e faço a conta para o dia 31 de janeiro, equivaleria a 854 milhões de reais. E o interessante nessa conta é que o ano de 2020, nessa correção, é menor do que em 2010, nessa correção, que seria de 922 milhões de reais, valores corrigidos, né? Olha só que interessante, né? Nós temos aí, a partir de 2014, os efeitos da emenda constitucional 95, chamado teto dos gastos públicos, que não está se mantendo, está desabando. Os números mostram isso. Falando um pouquinho sobre o auxílio emergencial, né? Esse benefício direto, e eu quero deixar algo assim, quero explicar bem isso. Uma coisa são os serviços públicos, que eu falei até agora, outra coisa são os benefícios diretos aos cidadãos, como BPC, Bolsa Família e auxílio emergencial. Então, eu fiz aqui um recorte a título de informação de quanto chegou para os municípios do Marajó em termos de auxílio emergencial, benefício direto ao cidadão. Vamos lá. Total, R$ 631.473.800 de valores em auxílio emergencial para enfrentar os efeitos da pandemia de Covid-19, para um total de beneficiados de 204.667 pessoas. Tá? Uma média de R$ 3.073,51 de repasse para esses beneficiados. Né? Então, estamos falando de 631 milhões de reais que chegaram até o Marajó. Lembrando, de benefício direto ao cidadão. Então, Breves, município que mais teve beneficiados, né, depois Portel, Afuá, Gurupá, Muaná. Os 5 municípios que mais tiveram pessoas beneficiadas pelo auxílio emergencial. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse repasse, volta a falar sobre o repasse em serviços públicos para os marajoaras. Vamos lá. Vocês lembram que eu falei? R$ 1.425,01 em 2020 por habitante marajoara em serviços públicos, não em benefício direto, tá? Em serviços públicos. Estou falando de transporte, estou falando de recursos para a saúde, estou falando de recursos do PNAE, né? Estou falando uma série de recursos que chegam para o público. Corrigindo, usando a nossa calculadora do Banco Central, corrigindo para o dia 31 de janeiro, seria R$ 1.475,91. E, novamente, a gente vê que esse valor de 2020 é menor que o valor de 2010, que registrado foi R$ 874,55, mais corrigidos pela calculadora do Banco Central, R$ 1.875,80. Olha só como o Marajó tem se virado em termos, né, os municípios têm recebido esse recurso, a população tem recebido esse recurso e como tem enfrentado os problemas da crise sanitária. Então, em 2014, houve os maiores repasses, né, de recursos para os serviços públicos por Marajoara. Então, esse valor máximo chegou a R$ 2.800, né, por habitante, né, já em valores corrigidos. Né? Em 2020, chegou-se ao valor de R$ 1.400, né, para serviço público, que é menor.
desse período avaliado 2010, 2020. Uhum. Aí quando você vai ver, quero deixar esse alerta aqui. Outro dia eu fui dar uma olhada no portal da transparência, né? E eu sempre faço isso, eu sempre espero chegar a fevereiro para fazer essa checagem. E quando eu fiz essa apresentação, ela foi no dia. Foi em fevereiro, mas foi final de fevereiro. Né? Eu acho que o dia 23 ou 24 de fevereiro. E aí, esses números já não batiam mais, né? Os 62 milhões de reais que eu tinha registrado no dia 2 de fevereiro, quando eu fui ver novamente no final de fevereiro, já tinha mudado para 15 milhões. Então, até hoje eu estou esperando essa decisão do portal, né, do gestor do portal, desses valores, porque os 62 milhões é coerente com os anos anteriores. Né? Eu não entendi por que baixou tanto. Bom, por conta dessa incerteza, eu resolvi fazer um cálculo com 2019. Então vamos lá. Vamos fazer uma comparação Brasil, Pará e Marajó. Em 2019, o valor de investimento federal por habitante do país foi de R$ 16.685,96, que é a divisão dos 2,7 trilhões, aí eu fiz a correção, né? E dividi pela população estimada em 2019, 210 milhões de habitantes. 16 mil reais e 35 16 mil reais, 635,96 centavos por habitante, né? 16.635,96 centavos por habitante. Fui fazer o cálculo para o estado do Pará. Estamos falando aqui de valores corrigidos já. 25 bilhões, né, de reais para uma população de 8 milhões e 600 mil habitantes. Né? Então, o valor de repasse em 2019 de R$ 2.958,12. A gente compara com o Marajó e a gente chega ao valor de R$ 1.961, valores corrigidos já para o dia 31 de janeiro. R$ 1.961,81, ou seja, o Marajó recebeu, em termos de repasse federal por habitante, serviço público menor que o Pará, menor que o Brasil. E vamos lembrar que no último censo, 8 dos 16 municípios do Marajó estavam entre os 50 piores DHs do Brasil. Então, qual a conclusão? No ano 2020, marcado pelo início da pandemia de Covid-19, os recursos pagos, segundo o Orçamento Geral da União, nas áreas de saúde, educação e saneamento básico, se mantiveram no mesmo patamar, bem como os recursos para pagamento de credores. Os recursos federais para o Marajó, desde 2016, vêm decaindo. Os recursos para 2021 precisam chegar em serviços públicos no mínimo a R$ 3.000 por habitante marajoara para que tenha algum efeito, alguma mudança visível. Os recursos de auxílio emergencial. Ah, sim, só voltando. Esses 3 mil é porque a média paraense foi de 2.900. Então, chegar pelo menos a média paraense. Agora sim, seguindo. Os recursos de auxílio emergencial diretamente aos cidadãos marajoaras, média de R$ 3.073,51 por beneficiário em 2020, foram importantes para enfrentar os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19 e necessitam de melhores estudos para avaliar a eficácia desta iniciativa de renda básica. Como continuará este abraçar do Marajó pelo governo federal? Fica a pergunta. Referências bibliográficas. Gratidão pela atenção. Até a próxima.